Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos na última lição do primeiro trimestre de 2012. Estamos estudando aí a revista da CPAD e temos como tema a verdadeira prosperidade, a vida cristã abundante. Nós temos aí como comentarista pastor José Gonçalves e como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Chegamos então ao fim do nosso trimestre e estivemos estudando esse importante assunto e muito atual assunto. Essa teologia da prosperidade tem invadido as igrejas e tem feito com que muitas pessoas sejam praticamente assaltadas por espertalhões, por pessoas que querem viver cada dia melhor, regaladamente, pessoas que estão enriquecendo às custas de pessoas que agem por emoção. Infelizmente, a maioria está sendo aí assediada por essas pessoas, a maioria está aí sendo ludibriada por essas pessoas. Então são pessoas que têm técnicas para fazer isso. Eles emocionam as pessoas. E infelizmente os crentes que deveriam agir espiritualmente, deveriam discernir essas coisas, infelizmente, por não lerem a palavra de Deus, por não estudarem a palavra de Deus, por não orarem, não jejuarem, não estarem atentos aos sinais dos tempos, então eles caem nessas armadilhas, porque vivem por emoção. No final deste programa nós estaremos mostrando o nosso questionário, o resultado, as respostas corretas, e estaremos também trazendo um resumo do trimestre. Esse resumo do trimestre é feito aí com as figuras ilustrativas que eu mesmo faço. Você vê como fundo nos programas e no nosso site também, nos diversos sites onde nós disponibilizamos os nossos estudos. Então nós trazemos uma ajuda ao professor para que ele possa ministrar suas aulas e sempre estamos colocando aí algumas figuras ilustrativas. Nós não cobramos nada, nem para fornecer o nosso material pela internet e nem para visitar a sua igreja também. Nós não cobramos nada. Você pode nos visitar, estaremos ajudando aí a ministrar aos seus professores, aos seus alunos. Se você quiser fazer um congresso de EBD, nós enviamos uma apostila, um material para você e você faz aí um congresso para ajudar os seus professores, para que eles possam crescer mais no conhecimento, na palavra de Deus e também na graça do Senhor. Nós ministramos nos congressos também, ministramos batismo com o Espírito Santo, libertação, curas, ministramos dons do Espírito Santo, porque eu creio que um professor da Escola Bíblica Dominical, além de ensinar a palavra de Deus, ele deve ter comunhão com o Espírito Santo e deve ministrar às pessoas, porque um professor de Escola Bíblica Dominical é alguém que deve ser um exemplo na igreja, é alguém que deve ter prática de comunhão com Deus, alguém que deve ter prática em ministração de dons do Espírito Santo, alguém que deve estar aí em comunhão permanente com Deus e sendo instrumento de Deus, não só para ensinar, porque Jesus, ele orava, depois ele ensinava, ele pregava e ele ministrava sempre curas, milagres, maravilhas. Então as manifestações do Espírito Santo vinham confirmando o seu ensino, a sua pregação. Então veja bem que Pedro, quando prega a respeito de Jesus lá em Atos dos Apóstolos, depois, logo após aí a descida do Espírito Santo do Pentecostes, ele diz: Jesus, varão aprovado entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Então sempre os sinais iam comprovando e aprovando aquilo que Jesus
ensinava e pregava. Então todos nós devemos praticar a Bíblia e não só ensinar ou ler a palavra de Deus, mas também praticar essa palavra, e devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo supremo e nós devemos segui-lo. Tem muita gente hoje que só sabe falar. Então nós devemos ter maior conhecimento de Deus para podermos ensinar a palavra de Deus. Devemos praticar o que está no Evangelho e não só falar desse Evangelho. Então hoje nós vamos ver aí a lição número 13, que traz para nós como título: Somente em Jesus temos a verdadeira prosperidade. O nosso texto áureo diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. A nossa verdade prática diz: a vida abundante não consiste em negar as adversidades, mas em fazer da suficiência em Cristo a nossa confiança, quer em meio à alegria, quer em meio à tristeza. E a nossa leitura bíblica em classe, a leitura base dos nossos estudos de hoje, está em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler então. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Glória a Deus, aleluia. É muito importante nós compreendermos pelo menos parte disso que Jesus traz para nós aqui nesse capítulo 15 do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho da intimidade, é o Evangelho que traz para nós muitas revelações de como Jesus era, de como Jesus agia. João era o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele captava mais as coisas. Ele tinha maior revelação das coisas de Jesus, porque ele esteve mais próximo de Jesus o tempo todo. Então é o Evangelho que traz para nós muita revelação da personalidade de Jesus, da maneira de Jesus agir. Traz para nós revelações importantíssimas da palavra de Deus. Tem muita riqueza em cada capítulo aí, cada versículo do Evangelho de João, existe aí uma riqueza muito grande. Então nessa lição, o que importa muito para nós aqui, como final de trimestre, é entendermos o seguinte: Jesus está dizendo, eu sou a videira. Aqui está falando aí de uma árvore que produz uvas. E ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então quer dizer que existiam videiras falsas. E veja bem, a videira produz uva, que produz vinho. Então ele traz o quê? O mosto. Ele traz o quê? A alegria verdadeira. Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira. Aqui eu produzo a verdadeira alegria. Agora, eu produzo porque venho do meu Pai, Ele que sustenta essa videira, Ele que está
aí no topo, né? Ele é que comanda, ele é o agricultor, ele que trabalha para que eu possa dar isso. No casamento em Caná da Galileia, o primeiro vinho não era bom, não era um vinho completo, não era um vinho que tinha um sabor tão bom assim, e não era um vinho permanente, tanto é que acabou, não teve um sustento necessário à festa. As pessoas vão à festa e já perguntam logo, o que tem de beber lá? Então lá no mundo eles falam, tem cerveja? Porque a alegria da festa é a bebida. Agora esse vinho aqui que Jesus produziu em Caná da Galileia não era um vinho embriagante. Porque a palavra vinho é porque vem da vide, fruto vide, que vem da videira. Então se misturar água, ele se torna então alcoólico, ele fermenta. Agora existe o vinho embriagante e existe o vinho que não é embriagante. O vinho que se tomava normalmente não era o vinho embriagante. Agora a Bíblia ela adverte, não tome muito vinho, porque ele vai se tornar embriagante. Quando você tomar esse suco de uva e tomar água por cima, ou misturar água a esse suco, ele vai acabar se tornando embriagante depois. Então não tome muito, porque depois, quando ele fermentar dentro do seu estômago, ele vai se tornar embriagante. Por isso que a Bíblia adverte para não tomar muito. Então esse vinho que Jesus produziu, veja bem que é o vinho melhor, é o que satisfaz os convidados. E é dito, esse vinho é muito melhor que o anterior. E é um vinho que satisfez a necessidade, que alegrou a festa realmente. E não diz que esse vinho acabou, deu para servir a todos e sobrou. Então o que significa? Então para nós significa o primeiro vinho era a lei. É o que trazia a ligação de Deus para com os homens, era a lei. Agora, a lei não foi suficiente para salvar o homem. Pelo contrário, a lei condenava o homem. Mostrava ao homem que ele era pecador e que não era um ser perfeito, não poderia ter comunhão com Deus. Agora a lei, ela é boa por quê? Porque o homem, sabendo que era pecador, ele também saberia que necessitava de um Salvador. Ele precisava de alguém que o ligasse a Deus. E aí é que entra Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele veio à terra e ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Nós não conseguimos. Ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Agora, como a lei condenava o homem a morrer, porque a ira de Deus vinha sobre o homem, porque ele era o transgressor da lei, então todos estavam na mesma condenação. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Então era preciso vir um vinho melhor, um vinho perfeito, que trazia a alegria de Deus, a comunhão com Deus, mas não exigindo o total cumprimento da lei, porque nós não conseguiríamos então atingir esse nível. Então Jesus veio, cumpriu a lei em nosso lugar, e ele veio e levou sobre ele as nossas maldições, levou sobre ele os nossos pecados, tudo que era de ruim do homem, a sua condenação que era na cruz, Jesus levou sobre ele em nosso lugar. E ele nos deu então o vinho melhor, porque ele nos deu o Espírito Santo para morar conosco, estar em nós. Então a alegria, a felicidade da comunhão com Deus agora é perfeita em nós, está em nós, e nós vamos viver para sempre com isso. Agora aproveite isso. Agora lembre-se, existe videira falsa, que não é Jesus. Produz uma alegria que não é a verdadeira alegria. Veja bem, produz também alegria. A teologia da prosperidade é uma videira falsa que está aí plantada junto com a videira verdadeira que é Jesus. Mas você precisa descobrir que essa videira é falsa, porque ela traz uma alegria. Quem não quer ficar rico?